Vamos lá, galera. Então, olha só. Vamos fazer um resumão aqui sobre metabolismo energético. Então, vamos falar sobre os processos de produção de matéria orgânica rica em energia, fotossíntese e quimiossíntese, e os processos de degradação, de oxidação de matéria orgânica rica em energia, respiração celular e fermentação. Ok? Então, vamos. Olha para cá. Então, ó, o processo de fotossíntese é o principal processo de produção de matéria orgânica rica em energia, processo autotrófico. Em que consiste a fotossíntese? Então, a energia luminosa é captada pela planta para fazer fotossíntese. Então, ela pega luz, pega matéria inorgânica, que é o gás carbônico, pega água e produz matéria orgânica rica em energia. Essa matéria orgânica, principalmente, é a glicose, que vai ser, então, consumida pela própria planta, ou pelos consumidores ao longo da cadeia alimentar, nos processos de oxidação, sejam eles aeróbios ou anaeróbios. Qual a intenção, então, aqui? É pegar a matéria orgânica rica em energia, degradar essa matéria orgânica para extrair a energia. Aqui vai ser armazenada sempre em moléculas de ATP, ok? Bem, o processo anaeróbico é a fermentação, tem um rendimento energético muito mais baixo, como a gente vai ver, e o processo aeróbico é a respiração celular. Então vamos lá, pessoal, voltando, ó. Então, o processo de fotossíntese é o processo em que as plantas e as algas, nos cloroplastos, absorvem energia, gás carbônico e água e produzem matéria orgânica rica em energia, mais oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera. Essa matéria orgânica vai ser usada, então, na produção de ATP. Então, a energia que estava armazenada aqui vai ser obtida, vai ser retirada por meio de um processo de oxidação, que ocorre preferencialmente dentro das mitocôndrias e gera como resíduo, adivinha, gás carbônico e água. Então, são processos complementares. O ATP é essa molécula aqui, ó. Então, o ATP é o quê? O ATP é o trifosfato de adenosina. Ele é formado por uma adenina ligada a uma pentose, que obrigatoriamente é a ribose. Tem que ser a ribose, não pode ser desoxirribose, ok? E 3 fosfatos. Por isso que é chamado de ATP, trifosfato de adenosina. A adenosina é o nome desse nucleosídeo, formado pela ribose com a adenina. Então, como é que funciona, pessoal? O ATP tem energia armazenada nessa ligação entre os fosfatos. Quando o ATP é hidrolisado, a hidrólise, a quebra do ATP, libera energia. Energia essa que vai ser usada nos processos de metabolismo celular, os processos que consomem energia, processos endergônicos da célula. Então, a hidrólise do ATP origina o ADP mais um fosfato inorgânico e a energia. Então, quando eu falo que a mitocôndria gera ATP, produz ATP, na verdade o que ela faz é recarregar o ADP. Então, ela promove a ligação do ADP com o fosfato, gerando de novo o ATP. Pessoal, então olha só, para falar em mitocôndria, está aqui, ó. A mitocôndria é uma organela diferenciada porque ela possui duas membranas, uma externa e uma interna. Ela possui um DNA próprio e esse DNA próprio é um DNA circular, semelhante ao DNA dos procariontes. Possui ainda ribossomos que servem para produzir proteínas. Então, peraí, se a mitocôndria tem DNA próprio, produz proteína, e isso é um aspecto típico de uma célula, então a mitocôndria é uma célula? Não, ela não é uma célula. Ela é uma organela, só que, de acordo com a hipótese endossimbiótica ou hipótese simbiogênica, mitocôndrias e cloroplastos, num passado remoto, eram células que foram englobadas por outras células e, ao invés de serem destruídas, passaram a viver num processo de associação mutualística, certo? Então, essa é a explicação para essa estrutura atual de mitocôndrias e de cloroplastos, que a gente chama, então, de hipótese endossimbiótica ou hipótese simbiogênica. Importante observar que a membrana interna da mitocôndria possui várias dobras, que são as cristas mitocondriais, e o espaço interno é chamado de matriz mitocondrial. Bem, então vamos lá. A respiração celular aeróbica se divide em 3 etapas, com uma 4ª etapa aqui que é importante, mas não tem ainda, digamos, o status de fato uma etapa da respiração. Então, qual é a primeira etapa? É a glicólise. A glicólise ocorre no citosol. Consiste em quê? Na oxidação inicial, da quebra da glicose, que vai então liberar piruvato. Então, glicólise ocorre no citosol, a glicose é quebrada, liberando então 2 moléculas de piruvato, certo? Bem,
O piruvato, então, entra na mitocôndria e na matriz mitocondrial vai ser convertido em acetil. Então, essa que eu falei que é quase uma etapa, não tem ainda um status de etapa, mas é muito importante, que é a fase da oxidação do piruvato, certo? O piruvato, então, convertido em acetil, não existe mais, o acetil agora inicia o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, vão ser liberados vários hidrogênios que vão ser capturados por aceptores intermediários, NAD e FAD. E, por fim, todos os hidrogênios que foram coletados no ciclo de Krebs, na oxidação do piruvato e na glicólise, vão ser usados na última etapa, chamada de fosforilação oxidativa, que vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria, ou, se preferir, nas cristas mitocondriais. É nessa etapa aqui que vai ser produzida a maior parte do ATP. Então, vai haver produção de ATP na glicólise, sim, muito pequena. No ciclo de Krebs, ainda muito pequena. E a maior parte, o maior volume de fato, é produzido na última etapa, chamada de fosforilação oxidativa, e que ocorre nas cristas mitocondriais. Então, vamos por partes, né? Glicólise. A glicólise, então, é o quê? É a quebra da glicose, que vai ser, então, convertida em duas moléculas de piruvato, de ácido pirúvico. Beleza? Bem, esse processo é um processo longo, complexo, tem 10 etapas diferentes, mas nós, na prática aqui, só temos que nos preocupar com o quê? Com o que entra, o que sai, certo? Então, ó, entra uma glicose, saem dois piruvatos, mas não só isso. Para que esse processo aconteça, é necessário um investimento energético. Eu preciso investir uma quantidade de ATP inicial. São 2 ATPs. Daqui, ó. Então vai haver o consumo, o investimento de 2 ATPs. E ao longo das reações vão ser gerados ainda 4 ATPs. Então esse processo libera energia suficiente para a formação de 4 moléculas de ATP. Então eu vou ter aqui, ó, 4 ATPs gerados. Se eu investir 2 e gerei 4, então o saldo de ATPs, o saldo energético da glicólise é de 2 ATPs. Só que além disso, vão ser liberados ainda 4 hidrogênios. E esses hidrogênios vão ser transportados por moléculas que são aceptores intermediários, transportadores de hidrogênio. No caso aqui é o NAD+. Então o NAD+, é o aceptor intermediário de elétrons ou de hidrogênios. Cada NAD+, consegue transportar 2 elétrons e 1 próton. Então, um NAD+, ganha 2 hidrogênios. Só que, ao invés de carregar os 2 hidrogênios, ele carrega os 2 elétrons e 1 próton. Então, vai sobrar um íon H+, certo? Como são 4 hidrogênios, vão ter, então, 2 NAD+, mais os íons H+, que vão ser também liberados. Então, vamos lá, resumindo. Então, fase inicial da glicólise, a fase de investimento energético. 2 ATPs vão ser utilizados, e aí eu vou ter depois a fase de compensação energética, em que eu gero 4 ATPs. Por isso que o saldo final de ATPs vai ser de 2 na glicólise. E ainda vou liberar 4 hidrogênios, que vão ser transportados pelos NAD+. Cada NAD+, pega 2 elétrons e 1 próton. Então eu vou ter 2 NADH mais 2H+. Importante, não é 2 NADH2, ok? Não são 2 NADH2. Tá? Por quê? NADH2 é uma forma antiga de escrever e, obviamente, em ciência, o que é antigo, o que é ultrapassado, é equivocado. Então, tem que escrever NADH mais H+. Então, no final, eu vou ter o que formado? 2 piruvatos, 2 NADH mais 2H+, e 2 ATPs, que é o saldo da glicólise. Então, mas quem é esse NADH? O que ele faz? Está aqui, ó. O NAD é a nicotinamida adenosina dinucleotídeo. Ele é derivado da vitamina B3, que é o ácido nicotínico ou niacina. Então, ó, aqui está o NAD na sua forma oxidada, NAD+. Ele ganha 2 elétrons e 1 próton. Ó, aqui, ó, entrou o próton, aqui, tá vendo? E os elétrons vão ser, então, também absorvidos por essa molécula, de modo que o íon H+, o cátion, vai ficar solto. Então, NAD na forma oxidada, que é o NAD+, na forma reduzida virou NADH. Então,
Com o piruvato formado, o que vai acontecer? O piruvato vai entrar na mitocôndria. Ele entra na mitocôndria para poder dar sequência ao processo. Então, ó, o piruvato entrou. Cada piruvato, então, vai ser convertido em uma molécula de acetil, certo? Como o piruvato tem 3 carbonos, o acetil tem apenas 2 carbonos, quer dizer que carbono vai ser liberado. E o carbono sai na forma de gás carbônico, ok? Então, vai haver aqui a formação de uma molécula de gás carbônico para cada piruvato que entrou na mitocôndria, certo? Além disso, vão ser liberados ainda 2 hidrogênios. Adivinha quem é que vai pegar o hidrogênio? O NAD+. Então, uma outra molécula de NAD+, vai chegar aqui. Vai pegar, então, 2 elétrons e um próton, sai na forma de NADH mais H+. Ok? O acetil vai se ligar também à coenzima A. A coenzima A mais o acetil forma, então, uma molécula chamada acetil-CoA. O acetil-CoA é quem vai iniciar a fase seguinte, que é o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Bom, pessoal, o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico é um processo complexo que envolve várias etapas, como você percebe aqui. A pessoa tem que saber tudo isso. Bem, por hora não, agora não. Na faculdade você tem que estudar tudo isso em detalhes. Agora, para o nível médio, o que tem que saber? Basicamente, o que entra e o que sai. Então, vamos mostrar aqui um resumo. Pronto, é isso. Resumindo, então, o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Vamos lembrar, o piruvato que entrou na mitocôndria perdeu o carbono junto com o oxigênio, formou gás carbônico, perdeu o hidrogênio, transportado pelo NAD+, se juntou a coenzima A, virou acetil-CoA. O acetil-CoA vai se juntar a uma molécula chamada ácido oxalacético, que possui 4 átomos de carbono. A ligação do ácido oxalacético com o acetil, porque a coenzima A volta, vai formar o ácido cítrico, que é um ácido que tem 6 carbonos. Então, a partir de agora, várias reações acontecem em sequência, que eu vou, no final, então, ter o quê? De novo, o ácido oxalacético. Então, ao longo dessas reações, vai haver a produção de mais gás carbônico, 2 moléculas de gás carbônico para cada acetil, para cada ciclo de Krebs. E vão ser liberados aqui 8 átomos de hidrogênio, sendo que desses 8, 6 vão ser transportados pelo NAD+, e 1 pelo FAD, que é uma molécula também transportadora, que é derivada da vitamina B2, que é a riboflavina. Então, ao longo então, das reações, 3 NAD+, vão entrar aqui e vão pegar os hidrogênios, saindo na forma de 3 NADH mais 3H+. Um FAD vai entrar aqui e vai sair na forma de FADH2. Para o FAD é, de fato, FADH2. O NAD, lembra, é NADH mais H+, mas o FAD vira FADH2. Além disso, ao longo dessa reação vai haver ainda a liberação de energia suficiente para a produção de 1 ATP. Então, qual é o rendimento, qual é o saldo do ciclo de Krebs? Para cada molécula de acetil que iniciou o processo, eu vou ter então o que de saldo? 2 moléculas de gás carbônico, 3 moléculas de NADH mais H+, 1 ATP e 1 FADH2. Ok? Então, qual vai ser o balanço geral do processo até aqui? Juntando glicólise, oxidação no piruvato mais ciclo de Krebs. Vamos fazer a conta? Então, olha para cá. Na glicólise não foi gerado gás carbônico, 0 de gás carbônico. Mas foram gerados aqui 2 NADH mais H+, nenhum FADH2 e 2 moléculas de ATP. No processo de oxidação do piruvato, são geradas 2 moléculas de gás carbônico. Professor, mas eu lembro, você mostrou agora, é um gás carbônico só. De fato, é um gás carbônico para cada piruvato. Como eu estou partindo do pressuposto que foi uma molécula de glicose que começou o processo, e cada glicose gera 2 piruvatos, então eu tenho que dobrar todo o resultado da fase de oxidação do piruvato. Então vão ter aqui 2 moléculas de gás carbônico, 2 moléculas de NADH mais H+, nenhum FADH2 e nenhuma molécula de ATP.
certo? No ciclo de Krebs, mesma lógica. Cada glicose, 2 piruvatos, cada piruvato, 1 acetil, portanto, 2 moléculas de acetil. Então, vão ocorrer 2 ciclos de Krebs. Então, ó, gás carbônico para cada acetil são 2. Total de 4 moléculas de CO2. NADH, 3 NADH para cada acetil. Como são 2 moléculas de acetil, 6 NADH mais H+. FADH2 são 2 e ATP são 2. Então, saldo final ou balanço final até o ciclo de Krebs ser concluído. Gás carbônico, 6 moléculas geradas. 2 na fase de oxidação do piruvato, 2 no ciclo de Krebs, sendo que todo esse processo ocorre na matriz mitocondrial. NADH, bem, 2 da glicólise, 2 da fase de oxidação do piruvato, 6 do ciclo de Krebs, total de 10 moléculas de NADH. FADH2, só 2 do ciclo de Krebs. E ATP, 4 de saldo. 2 da glicólise e 2 do ciclo de Krebs. O ATP já está pronto, a célula pode usar porque ela vai precisar. O gás carbônico gerado aqui na mitocôndria vai então se difundir para o citosol. Do citosol se difunde para o sangue, aí cai no sangue, é transportado então via plasma ou via hemoglobina dentro da hemácia até o alvéolo e é liberado. Então o gás carbônico que nós expiramos é derivado todo da respiração celular dessas 2 etapas aqui. Agora, os NADH e os FADH2, gerados até então, vão iniciar a terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa, onde vai ser produzida a maior quantidade, o maior volume de ATP. Então, olha aqui, ó, na membrana interna da mitocôndria, aqui está a interna, aqui está a externa, e esse é o espaço entre as 2 membranas, o espaço intermembrana. Essa parte mais clara de dentro é a matriz. Então, na membrana interna, há uma série de proteínas, de moléculas, chamada de cadeia transportadora de elétrons. Então, tem várias moléculas, certo? Tem que saber o nome de cada uma delas? Não. O importante é você entender que nessa cadeia transportadora de elétrons, os elétrons trazidos pelo NAD e pelo FAD vão ser entregues. E vão ser, então, carreados, transportados de uma para outra. E o que acontece com a energia desses elétrons? A energia dos elétrons vai ser usada para que ocorra o bombeamento dos íons H+. Então, aquela grande quantidade de íons H+, que foi gerada aqui na matriz, lembram? Muita, vai ser então bombeada para esse espaço intermembrana. Como a membrana interna é impermeável aos íons H+, eles não conseguem voltar diretamente por difusão, ok? Então, ó, em cada etapa dessa aqui, vai haver então o bombeamento de um íon H+. De modo que vai haver então um gradiente de concentração de íons H+. No espaço intermembrana vai ter uma grande quantidade, uma grande concentração de íons H+, enquanto que na matriz a concentração vai ser bem menor. Se há uma diferença de concentração, esses íons então tendem a migrar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E é isso que vai acontecer. Só que isso vai acontecer através de uma proteína específica chamada ATP sintase ou ATP sintetase. Então, essa ATP sintase aqui, ó, é que vai ser responsável pela produção efetiva do ATP. Quando os íons H+ passarem por dentro dessa proteína a favor do gradiente de concentração, vai haver então um mecanismo aqui que é semelhante a um dínamo, como se fosse uma turbina de uma hidrelétrica. O fluxo de íons H+ aciona esse mecanismo que gera energia. E com essa energia, o ADP e o fosfato inorgânico, o PI, vão ser de novo unidos. Então vai haver aqui a formação efetiva do ATP. Esse mecanismo é chamado de mecanismo quimiosmótico. Daqui a pouquinho fala mais sobre ele. Mas vamos aproveitar a figura aqui e olhar o seguinte. E o oxigênio? Percebam, o oxigênio é o gás fundamental da respiração, mas até agora ele não apareceu. Está quase no final da respiração já e não apareceu o oxigênio. Por quê? Ele só entra aqui. Qual é a função do oxigênio? O oxigênio é o aceptor final de hidrogênios, ou aceptor final de elétrons no processo de respiração. É só para isso que ele serve. Apenas para, no final de tudo, ganhar os elétrons, pegar os prótons e formar
água. Importante, todo o oxigênio que você inspira e que as suas células usam no processo de respiração celular, no final vai ser convertido em moléculas de água. Não existe transformação de oxigênio em gás carbônico. Até porque, se você lembrar, o gás carbônico que tinha que ser produzido já foi produzido lá na oxidação do piruvato no ciclo de Krebs, antes mesmo do oxigênio ser utilizado. Então o oxigênio vai todo ele formar a água. Então qual é o papel, qual é a função do oxigênio na respiração? Ele é o aceptor final de elétrons ou o aceptor final de hidrogênios. Então, ó, vamos ver aqui em detalhe o mecanismo quimiosmótico do qual eu falei. Então, aqui está o espaço intermembrana, certo? Aqui está a ATP sintetase e aqui está a matriz mitocondrial. O fluxo, então, de íons H+, através dessa proteína, que é a ATP sintetase, aciona uma espécie de uma turbina mesmo. Então, ela vai girando. Então, esse fluxo de elétrons gira esse mecanismo e isso promove, então, a fosforilação do ATP. Ok? Por isso, esse processo é chamado de fosforilação oxidativa. Então, é na ATP sintetase que vai haver a produção efetiva do ATP e esse mecanismo é conhecido como mecanismo quimiosmótico. Bem, então vou fazer aqui um resumo, uma visão geral, já colocando o rendimento energético total. Só que, cuidado com o livro que você está usando como referência. Pelo seguinte, até algum tempo atrás, havia uma forma de calcular o rendimento energético e agora a forma é outra. Então, essa aqui, por exemplo, é a forma antiga, é o cálculo antigo. De acordo com o cálculo antigo, lá na glicólise, 2 ATPs, isso não muda. Aqui, na fase de oxidação do piruvato, não tem ATP, ok, não mudou. Ciclo de Krebs, 2 ATPs, também nada diferente. Aqui é que está a diferença. Por quê? Até um tempo atrás, acreditava-se que para cada NADH que chegava à fase final, que é a cadeia respiratória, 3 ATPs seriam formados. Como são 10 NADH, 30 ATPs. E para cada FADH2, 2 ATPs seriam gerados. Como são 2 FADH2, 4 ATPs. 30 mais 4, 34. Mais 2 do ciclo de Krebs, 36. Mais 2 da glicólise, 38. Então, essa era a conta. 38 ATPs de saldo para seres procariontes e 36 para eucariontes. Por que em eucarionte o rendimento é menor? Porque os hidrogênios que foram obtidos na glicólise, os elétrons que foram obtidos aqui, têm que ser jogados para dentro da mitocôndria. E vai haver então aqui um bombeamento de elétrons. Então, para que os elétrons provenientes da glicólise entrem na mitocôndria, é necessário um bombeamento, o que gera um consumo de 1 ATP para cada NADH. Portanto, eu tenho que descontar dos 38, 2 ATPs. Por isso que em eucariontes o rendimento era considerado de 36 e procariontes 38. Sim, e o que mudou? Essa imagem já com cálculo atualizado. Não mudou a glicólise, não mudou o ciclo de Krebs, não mudou o bombeamento, continua tendo a mesma despesa. O que mudou foi o cálculo da fosforilação oxidativa. Então, para cada NADH, ao invés de serem gerados 3 ATPs, como se imaginava, hoje a estimativa é que são 2,5 ATPs. Bem, se eu tenho 10 NADH, para cada um são 2,5 ATPs, vai dar então um total de 25 ATPs. Para cada FADH2, imaginava-se antes que eram 2 ATPs, agora 1,5 ATPs. Portanto, 2 FADH2, 3 ATPs. 25 mais 3, 28, mais 2 do ciclo de Krebs, 30, mais 2 da glicólise, 32. 32 ATPs, se for um organismo procarionte, tá? Que não tem o consumo de 2 ATPs para que ocorra o bombeamento dos elétrons da glicólise para dentro da mitocôndria. Então, qual é o rendimento de fato? 30 ATPs para eucariontes, 32 para procariontes. 36 e 38 é um cálculo antigo e, como a gente sabe, cálculo antigo desatualizado em ciência quer dizer que está errado. Bem, só que para gerar ATP na mitocôndria, eu não tenho que usar só a glicose. Existem outros compostos que podem ser utilizados. Eu posso usar também ácidos graxos, posso usar aminoácidos.
Como? Olha só, o processo é muito complexo. Então, na glicólise somente são 10 etapas. Ciclo de Krebs, várias etapas. Toda vez que eu consigo gerar algum composto intermediário, eu posso começar dali o processo. Então, por exemplo, o glicerol pode virar gliceraldeído 3-fosfato, certo? Que entra numa etapa intermediária aqui da glicólise e dá sequência ao processo. Os ácidos graxos vão ser quebrados em compostos de 2 carbonos, acetil, e o acetil é quem vai iniciar o ciclo de Krebs. Como cada ácido graxo é um ácido de cadeia longa, número par de carbonos, tá? Eu vou sempre poder gerar vários grupos de acetil. Os aminoácidos podem ser também quebrados, podem virar piruvato, pode virar acetil ou outros compostos intermediários do próprio ciclo de Krebs. Então também vou gerar ATP. Então o processo tradicional estudado é o da glicólise, tá? Ou da glicose, que começa com a glicólise e segue todo o caminho. Mas eu posso usar lipídios ou posso usar proteínas, no caso aminoácidos, como fonte direta de energia, certo? Então aqui, ó, uma outra imagem representando isso. Então, o ácido pirúvico da glicólise inicia o processo. Ok. Os ácidos graxos liberados convertem-se em acetil e entram no processo. Os aminoácidos decompostos da proteína entram no processo. Agora, tem que ter oxigênio, tá? Proveniente lá da hemoglobina, da respiração, para que eu consiga produzir o que eu quero. Sempre lembrando, o rendimento energético é de 30 ou 32 procarionte e eucarionte no cálculo atual. E se não houver oxigênio disponível no citosol ou na célula? Se não houver oxigênio disponível na célula, o que vai acontecer? O piruvato não vai entrar na mitocôndria. Apesar do oxigênio só ser utilizado na cadeia respiratória, na fosforilação oxidativa, que é a última etapa, o piruvato sequer entra na mitocôndria na detecção da ausência de oxigênio. Então, se a célula for capaz, o piruvato então vai ser encaminhado para uma outra via, que é a via da fermentação, ou seja, a obtenção de ATP sem a participação do oxigênio, que a gente chama também de respiração anaeróbia. E aqui há duas grandes possibilidades. Ou vai haver uma fermentação lática, que é o que nós podemos fazer nas células musculares esqueléticas, por exemplo, ou a fermentação alcoólica, são as duas principais. Na fermentação alcoólica, a glicólise acontece normalmente, a glicólise é sempre igual, e o rendimento energético é de 2 ATPs. Percebam que aqui, ó, eu só estou levando em consideração o rendimento, o saldo, ok? Eu sei que produz 4, gasta 2, então o saldo é de 2, o que vale é o saldo. E também vão ser gerados 2 NADH mais 2H+. Pronto, virou aqui então o piruvato. Esse piruvato vai perder gás carbônico. Cada piruvato, então, vai perder uma molécula de CO2 e vai virar aldeído acético, acetaldeído, certo? Então, o acetaldeído é um composto intermediário da respiração anaeróbica, da fermentação. Esse acetaldeído, então, ganha os hidrogênios, os mesmos hidrogênios que foram removidos lá durante a glicólise. Esse, então, acetaldeído, ao ganhar 2 hidrogênios, se converte em etanol ou álcool etílico, que é então o produto final da fermentação. Portanto, o acetaldeído aqui é o aceptor final dos hidrogênios. Na respiração aeróbica, esse papel é do oxigênio. Aqui é do aldeído acético. Já na fermentação lática, não haverá um outro composto intermediário. É o próprio piruvato que vai ganhar os hidrogênios. Então, ó, ocorreu a glicólise normal, formado aqui o piruvato, ele ganha os hidrogênios que foram removidos durante a glicólise e aí cada piruvato se converte em lactato, o ácido lático. Essa fermentação é típica dos lactobacilos, é importante na indústria, por exemplo, de laticínios e também acontece no nosso músculo durante a atividade anaeróbica. Então, na fase anaeróbica da ação muscular, vai haver produção de ácido lático. Lembrando que o excesso de ácido lático, por ser tóxico, pode gerar lesões ou causar cãibra.